Isso aí, pessoal, vamos mais um vídeo aqui sobre leis penais no espaço, né? Já viu os princípios, já viu, é, é, já vimos o conceito de territorialidade, né? Vimos o conceito efetivo, real e o conceito por extensão, né? Especialmente com relação às aeronaves públicas, aeronaves e embarcações públicas são sempre território brasileiro por extensão. As privadas só são território brasileiro por extensão quando tiver bandeira brasileira e quando estiver em águas internacionais, tá? Agora nós vamos tratar da extraterritorialidade, ou seja, aquelas hipóteses que o legislador permite que a lei brasileira seja aplicada fora do Brasil, tá? Em território que não seja brasileiro, tá? Além do território brasileiro, né? Primeiro, a extraterritorialidade incondicionada e o segundo, a hipótese é da extraterritorialidade condicionada. Tá? Vamos tratar de cada uma delas. A extraterritorialidade incondicionada, como o próprio nome está a indicar, ela não depende da concorrência da existência de nenhuma condição. Né? O só fato de estar preenchida uma dessas hipóteses que eu vou referir para os senhores já permite que seja aplicada a lei penal brasileira fora do território nacional. Tá? As hipóteses de extraterritorialidade incondicionada estão previstas lá no artigo 7º, inciso 1º. Então é importante, como eu disse, acompanhar sempre no código. Então, o que diz lá o 7º primeiro? Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O que está dizendo isso? São casos de extraterritorialidade, ou seja, em que os delitos ficam sujeitos à lei brasileira, muito embora tenham sido cometidos fora do território nacional. Inciso 1º, esse da extraterritorialidade incondicionada. Diz o seguinte, inciso 1º, a linha A, nos crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Tá? Então, como eu já tinha referido, o princípio um dos princípios da lei penal no espaço é o princípio real da defesa ou de proteção. Então, todo crime que for praticado contra a vida ou a liberdade, né? Vejam que estão referidos os dois bens jurídicos aqui do presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública. Vejam que ele trabalha, como a gente já referiu nos princípios, com os bens jurídicos que os tipos penais tutelam, não propriamente tipos penais específicos. Então, todo crime, a linha B, todo crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado e de territórios e de município, tá? De empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Então, todo crime contra o patrimônio ou a fé pública desses entes, né, haverá extraterritorialidade incondicionada. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, todo crime praticado contra a administração pública brasileira, mesmo que praticado no exterior, vai ser submetido à lei penal brasileira, desde que seja praticado por quem está a seu serviço. Tá? Então, se alguém pratica um crime contra a administração pública brasileira no exterior por quem não está a seu serviço, né, pode entrar a linha B, lá contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, mas não na linha C, que diz que contra a administração pública por quem está a seu serviço. E letra D, né, aqui também entra a ideia de jurisdição universal, de genocídio, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tá? Então, diz o parágrafo 1º, que é importante aqui, do artigo 7º, que nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo as leis brasileiras, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Tá? Então, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, há um interesse público tão grande que, por exemplo, ainda que o cara seja punido ou absolvido no estrangeiro, é possível que o Brasil
realize a persecução penal desses delitos. Beleza? Ademais, pessoal, agora esses foram os casos de extraterritorialidade incondicionada. Agora vamos tratar da extraterritorialidade condicionada, que está prevista lá no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal. Tá? Para que essa modalidade de extraterritorialidade seja aplicada, tá? Seja possível a lei penal brasileira ser aplicada a casos que ocorreram fora do Brasil, tem que ser preenchidas algumas condições, por isso que é extraterritorialidade condicionada. Tá? Essas condições estão previstas lá no artigo 7º, parágrafo 2º. Tá? Diz o seguinte: primeira condição, tá? Para ser aplicada a extraterritorialidade. Primeiro, o agente entrar no território nacional. Tá? Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Tá? Então, por exemplo, se um crime de estupro é praticado fora do Brasil, tem que ser punido lá quanto cai. Essa é uma das condições para a extraterritorialidade condicionada. 3. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Tá? Então, nos casos que o Brasil autoriza a extradição, tem que ser um dos requisitos. Né? O Brasil não autoriza lá em crimes de natureza política, quando tiver um sistema viciado, né? Então ele não autoriza a extradição. Então tem que ter um crime incluído, tem que ser um crime que o Brasil autoriza, a lei brasileira autoriza a extradição. Quarto requisito, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Tá? Você veja que na extraterritorialidade incondicionada, mesmo que ele tivesse sido absolvido ou condenado no estrangeiro, podia ser aplicado. Aqui não. Se for absolvido no estrangeiro, não ter cumprido ou ter cumprido pena ali, já não pode ser aplicada a extraterritorialidade. E quinto requisito, não ter o agente perdoado no estrangeiro ou por qualquer motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Tá? Então, lá no estrangeiro não pode ter sido perdoado ou ter sido extinta a punibilidade de acordo com a lei mais favorável. Tá? Mas, professor, quais são as hipóteses? Eu vi as condições, a gente viu as condições que isso pode ser aplicado. Quais são as hipóteses? As hipóteses são as seguintes, estão previstas lá no inciso 2º do artigo 7º. Primeiro, hipótese, nos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Nos crimes praticados por brasileiro. Ou nos crimes praticados em aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgadas. Lembram que as aeronaves e embarcações brasileiras privadas, quando estão em território estrangeiro, não estão em território nacional, né? Não, é óbvio isso aí, né? Mas não inclui-se no conceito de território nacional por extensão. Tá? Então está lá atracado um navio brasileiro e um brasileiro comete lá um crime contra o outro lá. Caso não seja julgado no referido país, o Brasil pode perseguir esse crime de acordo com a lei brasileira. Então, vamos falar mais uma vez. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, nos crimes praticados por brasileiro, e nos crimes praticados em aeronave, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tá? Então, lá no caso, por exemplo, do crime praticado que investigou-se que o Neymar teria supostamente praticado, ou na lesão corporal lá que uma atriz brasileira teria sofrido em Nova York, são crimes que foram praticados por brasileiro. Né? E também, por exemplo, no crime vinculados à Lei Maria da Penha, são crimes que o Brasil, por convenção, acabou se comprometendo a reprimir. Né? Então, no crime, vamos lembrar lá o crime supostamente praticado pelo Neymar, que foi arquivado já tudo, né? Então, naqueles casos, o Neymar teria que ter entrado em território nacional, ser punível o fato em que no país em que foi praticado o estupro, supostamente praticado, é punível, na França é punível no Brasil, beleza, preencheu o requisito. Né? Se está incluído aqueles autorizam a extradição, é punível a extradição para estupro, sim.
não ter sido agente absolvido estrangeiro ou ter cumprido pena lá, não foi nem absolvido nem cumpriu pena, e não ter sido agente perdoado estrangeiro ou por outro motivo ter extinto a punibilidade, também não era o caso, né? Então, só o Neymar teria que entrar em território nacional para ser punido. Não lembro da espécie lá se ele estava aqui no Brasil ou não, mas se ele, uma vez entrando, era possível essa punição. Mas a gente viu, reiterando lá, que no fim, né, segundo se tem notícia, foi uma farsa, né, e foi arquivada a investigação, tá? Então, por isso que não se assustem nesses casos de crimes praticados fora do Brasil, né, em que há a extraterritorialidade, ou seja, aplica-se a lei brasileira em crime praticado fora do Brasil. Tá? Então, esses foram casos de extraterritorialidade condicionada. Cumpridas as condições que eu li para vocês, estão previstas lá no artigo 7º, parágrafo 2º, é possível o Brasil, nas hipóteses especificadas pelo artigo 7º, inciso 2º, punir crimes praticados fora do território brasileiro. Há também uma outra hipótese ainda de extraterritorialidade condicionada, prevista lá no parágrafo 3º do artigo 7º, que diz o seguinte: a lei brasileira aplica-se ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, essas que eu acabei de ler lá, entrar no território nacional e tudo mais, e além disso algumas condições especiais que estão previstas lá no parágrafo 3º, ou seja, quando não foi pedida ou negada a extradição, ou quando houve requisição do ministro da Justiça. Então, além nesses casos de crime praticado fora do Brasil, contra brasileiro, além dos requisitos normais, haverá que estar presente mais 2 requisitos: não for pedida ou negada a extradição e houver requisição do ministro da Justiça. Tá? Para finalizar daí essa aula, pessoal, eu vou aqui falar sobre o local do crime, e daí a gente volta semana que vem com mais matéria. Tá? Local do crime. Essa matéria serve, esse tema, local do crime, lugar do crime, a gente serve para identificar qual que é o critério da verificação de onde foi praticado o crime. Então imagine lá que um hacker está no Brasil aqui, realiza comandos aqui para subtrair contas que estão no exterior, ou pratica dano, né, um dano informático, um estelionato informático, ou uma subtração por meio de informática. Qual que é o local do crime? O local onde que a pessoa realizou esses comandos, ou o local onde que a pessoa sofreu prejuízo? Né? Isso é o tema, sobre isso trata o tema do local do crime, ou lugar do crime. Tá? Então, para a identificação do local do crime, existem várias teorias. Eu vou dizer as 3 principais. São bem simples. Né? Primeiro, a teoria da ação ou da atividade. O que diz essa teoria? O local do crime é onde a conduta, onde a ação ou a omissão foi praticada. B. Teoria do resultado. Para essa teoria, o local do crime é onde o resultado de delito ocorreu. Então, lá nesse caso do crime praticado pelo hacker, é onde ocorreu o dano, lá onde que subtraiu a conta corrente, lá, o dinheiro, lá seria o local do resultado. Então, para a teoria do resultado, é onde ocorreu o resultado delitivo do crime. E C, a teoria da ubiquidade. O que é ubiquidade? É quando está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a teoria da ubiquidade para a teoria da ubiquidade, que é adotada pelo Brasil, tá? A teoria da ubiquidade é adotada pelo Brasil. O local do crime é tanto onde é realizada a ação, quanto o local em que ocorre o crime. Então, não importa, tocou aqui no território brasileiro a ação ou a omissão, ou mesmo o resultado, é considerado o crime praticado no Brasil. Então, se a ação é praticada aqui, é crime cometido no Brasil. Se o resultado ocorre aqui, o crime é cometido no Brasil para fins da lei penal. Beleza? Então, o Brasil adota a teoria da ubiquidade. Tá? Está previsto lá no artigo 6º do Código Penal. O que diz lá?
lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, além disso, né, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tá? Com isso, evita-se lacunas de punibilidade. Imagine que o Brasil adota a teoria da ação, tá? E o local onde que aconteceu o resultado... Não, o Brasil adota a teoria do resultado. E o local onde que ocorreu o resultado adota a teoria da ação. Então, para o Brasil, o crime teria ocorrido no exterior, e para o exterior, o crime teria ocorrido no Brasil. Então, haveria uma impunidade, que nenhum local, nenhuma lei seria aplicável. E a gente tem visto aqui que todas essas tentativas da lei penal do tempo, do espaço, tentam evitar a impunidade. Então, nesse caso, a teoria da ubiquidade, ela considera tanto a ação ou omissão quanto o resultado. Ah, professor, mas se de repente lá no outro país aconteceu o resultado também for punido, ele pode ser punido 2 vezes pelo mesmo crime? Obviamente que não. Nesses casos em que houver a persecução penal tanto aqui no Brasil quanto no exterior, aplica-se o artigo 8º do Código Penal, que diz o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Tá? Então, dá para abater ou computar a mesma pena para evitar uma dupla punição por um mesmo fato. Beleza, pessoal? Então, beleza, meus amigos. Com isso, a gente termina essa aula. Terminamos essa aula. Eu vou postar para vocês assistirem. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês entrem em contato comigo pelas vias que eu já indiquei. Então, com isso, a gente termina a matéria de quarta-feira, de quarta-feira e de quinta-feira. E semana que vem, caso a gente continue nessa situação, que é o que tudo indica, continuará, eu vou proceder da mesma forma. Me deem um feedback, me digam se foi bom, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se a explicação está boa, se faltou esclarecer alguma coisa. Se precisar, se houver dúvidas, de repente eu faço um novo vídeo, incluo aqui para vocês assistirem, né, ou respondo lá no próprio sistema. Beleza, pessoal? Até mais breve aí. Cuidado, todo mundo aí com o coronavírus. Vamos ficar em casa, vamos estudar, aproveitar para estudar, para trabalhar em casa. Cuidar com nossos velhinhos, com nossos parentes, né, com as crianças. E vamos ter força aqui para evitar, para superar esse país, esse problema que nós estamos enfrentando. Nós vamos superar, nosso povo vai superar. Grande abraço aí a todos. Até mais.